Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de estampa rotativa e hoje na prática nós vamos ver como fazem as estampas rotativas. E a estampa rotativa é um processo de estampar tecido e malhas em grandes quantidades, com rapidez e qualidade. E aí a gente vai estampar toda a malha, todo o tecido, vai ser cobertura total. E o primeiro passo que nós vamos ter na estampa é o desenvolvimento. Então, o cliente pede para desenvolver uma estampa, manda pelo computador, por e-mail, por WhatsApp. A equipe de desenvolvimento cria, faz esse desenho e esse desenho é mandado para a gravadora, onde vai ser transferido o desenho em formato de cilindro. E é nesse cilindro que cada cor vai ter um cilindro e aí a gente vai começar a fazer estampa. E o segundo passo é a gente fazer a amostra. Então, agora nós vamos para a prática. Transformar o desenho que foi jogado para o cilindro, Então, se são 5 cores o nosso desenho de estampa, vão ser 5 cilindros. E vamos ver agora na prática como ele vai ser montado. E vocês vão entender bem, então. Então, aqui agora a gente está na mesa de amostra. O pessoal está colocando uma amostra de malha em torno de 5 a 6 metros de malha. Vocês estão vendo aqui, eles estão colocando sobre uma mesa preta, essa esteira, a gente chama, ela tem cola, veja que eles vão colocando e a malha vai se colando, e a cola ela tem justamente para fixar a malha, e essa malha fixada na mesa, ela não vai escorregar, ela não vai mexer, não vai tremer, e assim não tem chance de borrar ou de mexer a estampa. Então agora começa esse processo de colagem da malha na mesa de amostra, que nada mais é que uma esteira. A gente vai ver aqui como funciona. E aí a nossa malha vai sendo fixada, No começo aqui tem essa marcação, passa-se essa tinta para a malha não correr risco de desfiar. E aí a nossa malha está sendo colocada, fixada na mesa de amostra. Esse é o primeiro passo. Voltando e lembrando que aqui geralmente a gente faz de 5 a 6 metros de malha, de amostra. Andrei, mesa de amostra por quê? Para o nosso cliente ver se realmente o que ele solicitou, o que ele pediu, o que ele criou, vai ficar bom. Tanto de tamanho, de cor, de proporção, de visual. E aí ele vai poder fazer uma amostra também de peça. Então a mesa de amostra na estamparia é importante, porque aqui a gente transforma o sonho em realidade. Eu sempre falo isso. Então do desenho que a gente cria no computador, vai ser transferido aqui. Então essa primeira parte, a malha, como vocês veem, foi fixada, foi colada na mesa, na esteira, que tem uma cola. E agora, então o desenho são várias cores, cada cor, como eu falei, vai ser colocado aqui na mesa o cilindro. Então vai ser colocado o primeiro cilindro, cada cilindro tem uma regulagem feita também milimetricamente, Cada cilindro vai ser uma cor. Ali ele está botando uma calha de cor, a gente vai ver melhor. Eles molham um pouquinho a lateral do cilindro, porque como vocês viram, o cilindro está maior que a malha. Então, se ele precisar fazer uma malha mais larga, ele molha um pouquinho a mesa para essa tinta que vai sair do lado sair depois mais fácil. Então, aqui é a primeira parte do nosso desenho. Então, ele colocou uma tinta marrom. E aí está sendo transferido a tinta marrom que vai dentro do cilindro para a malha. Vamos dizer assim, está carimbando. E só sai exatamente nos furinhos que tem no cilindro. A mesa se mexe, ela está se mexendo, o cilindro fica parado. E aí nós estamos vendo a tinta sair na malha. Então foi estampado a primeira cor. Agora o processo ele é bem mais manual que na produção, por isso que é importante a gente ver. Ele vai tirar o cilindro e vai colocar outro cilindro. Então a malha vai passar por baixo dessa mesa, ela tem um secador, depois a gente vai ver. Então tá vindo a malha de novo ali, ela já vem com a cor marrom pré-seca. E agora a gente vai estar colocando outra estampa por cima dessa marrom. E aí cada cor vai sendo colocada em cada cilindro, e cada cilindro vai se formando o nosso desenho, para a gente ter a nossa mesa de amostra feita. Então veja que aqui ele regula, tem uma regulagem que é computadorizada, para que seja exatamente colocado uma cor em cima da outra. Essa sobreposição não pode ter falha, tem que ser muito exato. O cilindro ele é perfurado a laser, agora ele vai botar uma vareta. Veja, lá dentro a gente filmou, essa vareta
vai dentro do cilindro para depois empurrar a tinta para baixo, para fazer pressão para que a tinta saia nesses furinhos do cilindro. Então ali ele está preparando uma cor vermelha, né, em pequena proporção, lembrando que isso aqui é a mesa de amostra, pessoal. Então ali ele está colocando a cor vermelha dentro dessa calha, e essa calha vai ser transferida essa cor para dentro daquele cilindro. Então esse cilindro que está ali colocado agora, ele precisa da cor vermelha. Então ele está colocando o vermelho ali, né? Solta a tinta e aí vai estampar agora a cor em cima do marrom, né? Ou entre o marrom, a cor vermelha. Veja que agora vai começando a se formar mais ainda o desenho. Então vão saindo os detalhes apenas que são em vermelho, que deve ser o miolo da flor. Aí vai sair uma flor. Vamos ver aí como vai ser o efeito. Mas veja que eles vão trocando os cilindros. Aqui a gente tocou um pouquinho mais para frente. É outro cilindro, agora é um cilindro que vai a cor verde. Trocou-se o verde, colocou-se a tinta dentro, colocou a vareta e vai fazendo novamente, saindo a cor. E aí vai cor por cor formando o nosso desenho, né? Essa é a mesa de amostra. Então, olhando aqui, já começa a ser definido um desenho. Depois, quando estampa esses 5, 6 metros, a malha passa por debaixo da mesa, tem um secador em torno de 100 graus, que faz uma pré-secagem já nessa tinta, né? Ela está fixada, colada nessa esteira. E aí, cada vez que eu mudo o meu cilindro, que ela dá uma volta por baixo da mesa, veja que vai aparecendo cada vez mais o desenho, né? Agora o verde vai sobrepondo em cima do nosso desenho. Lembrando que o marrom, que o vermelho que já foi colocado aqui, já está pré-seco, né? Diferente depois na produção. Mas aqui vai ser estampado cor por cor. Então aqui é bom lembrar também que é uma mesa de amostra. Andrei, para que serve a mesa de amostra? Para ter uma noção na peça. E tem a mesma qualidade da peça final, da produção, Andrei? Não. Lembramos que sempre a mesa de amostra é feita, como eu disse, para ter uma noção da estampa. Então essa mesa de amostra não tem um bom encolhimento. Olha, aqui está passando por baixo da mesa, isso que eu filmei para vocês aqui. E lá embaixo tem um secador que vai pré-secar essa malha. Lá eles estão trocando outro cilindro e assim vai continuando a nossa estampa. Então, continuando, a nossa amostra não tem um bom encolhimento, não tem uma boa torção, pode não ter, né? O toque também não é tão bom quanto a nossa produção, justamente porque aqui é feito manual para ter uma noção, para ter um visual da estampa. Depois, na linha de produção, a malha vai ser ramada, vai ter todo um processo de acabamento diferenciado, para que a gente sim tenha qualidade daí no produto, tanto de solidez, de toque, maciez, encolhimento, torção, todos os itens. Então aqui a mesa de amostra, vocês já devem ter ouvido falar isso, a mesa de amostra não tem a mesma qualidade de produção. E é verdade. E por que, Andrei? Porque é um processo todo manual. Veja que cada cilindro é colocado um a um, e cada vez que eu troco o cilindro, a estampa que passou antes já está seca. Então veja que é um processo bem diferente do que a gente vai apresentar aqui para vocês logo após aqui. Vou mostrar o processo de produção da mesma estampa e vocês vão ver a diferença. Olha só, pessoal. Está começando a dar definição. Já estamos começando a ver flores na nossa estampa, certo? Está quase pronta a nossa estampa de amostra. É onde é o segundo passo e onde começa o nosso sonho, a nossa visão se tornar realidade. Então aqui a nossa mesa de amostra está quase pronta, a gente consegue ver uma boa definição de estampa, né? Aqui, se a malha fosse mais larga ou o tecido, não tem problema, o cilindro, como vocês veem lá, ele é mais largo, ele pode estampar até uma largura determinada. Então, novamente, passa por debaixo da mesa, seca a estampa, e aqui a gente está colocando a última cor, estamos finalizando a nossa estampa, o último cilindro. E aí nós vamos botar o nosso fundo, e o nosso fundo é laranja. Veja a precisão que tem que ser colocado para não ficar nenhum espaço em branco, para não sobrepor uma tinta sobre a outra, para não borrar. Então é um processo bem meticuloso, com bastante visão em cima, né? E com bastante tecnologia também, né? Esses cilindros são perfurados a laser e essa perfuração tem que ser exata. Veja que o tecido sai com a cor
exata. Lembra que nós botamos o tecido e ele era branco? Olha a transformação que a gente fez na nossa malha com estampa. Então aqui não é processo físico de malha, né? Não é uma outra malha tecida, e sim a mesma malha que a gente tinha branca, só que ela ganhou uma vida, uma nova cara, um novo aspecto com a estampa. E aí, acabando de fazer a estampa aqui na mesa de amostra, ela ainda vai passar por baixo para dar uma pré-secagem, para a gente poder descolar a malha aqui da esteira, né, sem soltar a tinta, afinal a tinta, vamos dizer assim, está fresca. Passa 2, 3 vezes e depois vai para uma estufa, para um secador, para imitar uma rama. Por que, Andrei? A estampa precisa de 180 graus para ser fixada. Então aqui nessa estufa a gente vai ter uma temperatura de 180 graus, uma exposição de 2 a 3 minutos, para que fixe a estampa e ela não solte. Pessoal, eu volto a lembrar, isso aqui é uma mesa de amostra. Então sempre é importante lembrar que a mesa da amostra, diferente da produção, não tem uma qualidade excelente. Ela tem uma qualidade boa, fica muito próximo, 90% do que vai ser feito a nossa produção. Visualmente eu diria que fica 95 a 98%, mas aqui não tem um bom encolhimento, não tem torção, né? Ela não passou pelo processo de acabamento. Então é importante a gente lembrar isso sempre, né? Mas é importante a gente ter a mesa de amostra para ver a nossa criação sair do papel. Então a mesa de amostra hoje na estamparia é como o primeiro passo para mostrar da tela para a malha e da malha para a mesa de amostra, né? E estando ok, aí sim vai para a produção. Que a gente está dando uma aceleradinha para não demorar os 2, 3 minutos, e aí a malha está saindo do outro lado do secador, né, do que a gente chama da estufa, com a estampa pronta, estampada, fixada. Aqui ela cai nessa calha final, onde depois o pessoal, depois que esfria, depois de 10, 20, 30 minutos esfria, o pessoal vai pegar essa amostra, vai dobrá-la, vai mandar para os clientes para verificar se a estampa ficou boa. E estando boa, estando ok, estando aprovada, vai ser encaminhado para a linha de produção. Se não tiver ok, se tiver ajuste de cor ou algo assim, se faz uma nova amostra com os ajustes pedidos até estar ok. Quando tiver ok, vai para a linha de produção. Que é o que a gente vai ver agora. Linha de produção. Então a gente viu a amostra, agora vamos para a linha de produção. Vamos lá ver? Vamos ver a diferença que tem, pessoal. Então chegamos agora na linha de produção. E aqui nós temos então a nossa máquina, a nossa estamparia que a gente chama. Então veja que aqui já o volume de produção. Nós temos aqui 200 kg da mesma malha, só que agora em linha de produção. A peça de amostra foi aprovada e a malha vai ser produzida no nosso lote. Então a malha entra na máquina, como a gente vê aqui, um rolo costurado ao outro, fundo branco. Então ela passa por um processo de desenrolamento para desenrolar a malha, para que ela não enrole. Depois ela cai nesse J para dar uma relaxada. E aí passa no primeiro sistema de escova. Então por que escova, Andrei? Para tirar penugem, cisco da malha que pode ter, do fio, para eliminar qualquer chance de erro, de defeito na nossa malha. Depois ela continua sendo desenrolada, né? Passando por esses sistemas de desenrolamento para que a malha não enrole, e aí vai entrar na nossa máquina de estampar. Veja que aqui embaixo ela tem também uma esteira, a gente vê brilhando, que é a cola, que também vai ser colada essa malha na esteira. Como na amostra ela tem que ser colada. Então aqui a malha, ao entrar na esteira, né, ainda passa mais uma vez no sistema de escovação. Então tem uma segunda escovação que passa. Essa escovação passa ainda com sistema de ar e aí sim ela é colada na esteira, onde vai ganhar a estampa. Então entrando na esteira é que começa a nossa estamparia. Esse primeiro cilindro é com cola, uma espécie de goma que vai tirar ainda qualquer defeito, pilosidade da malha para eliminar mais chance ainda de problema. E agora sim nós temos os nossos cilindros que nós fizemos da amostra rodando em produção. Então veja que é um ao lado do outro, não dá nem tempo de secar a tinta. Então temos aqui a primeira cor sendo estampada em marrom,
a segunda num laranja claro, depois o nosso vermelho. Como a gente fez na amostra, aqui gira um após o outro, então não dá nem tempo de uma tinta secar a outra. Então por isso às vezes pode dar uma pequena diferença de sobreposição. É difícil de acontecer, mas pode acontecer sim. Então cada cilindro um ao lado do outro, cada metro de malha que a gente vai passando, a gente vai vendo que a malha vai se transformando. Então ela entrou branca e vai se transformando. Aqui nós temos o nosso fundo laranja, né? Veja que aqui a gente consegue ver já a estampa nossa formada, e o último cilindro aqui é o verde, a cor verde. E aí nós temos aqui no final a malha estampada. Então olhem a velocidade que a gente consegue estampar. A gente levou 1 hora para fazer aquela amostra praticamente, e aqui a gente roda em torno de 25 a 30 metros por minuto de malha estampada. Então aqui é alta produção mesmo, é alta produtividade. Então a malha sai aqui da nossa esteira colada e entra por um secador. Então vejam aqui, pessoal, eu separei dentro do cilindro, é injetado tinta. Lá dentro tem aquela barra de ferro que pressiona a tinta para baixo para forçar a tinta a sair pelo cilindro, né, pelos furinhos do cilindro, e carimbar o nosso tecido. Então essa tinta ela está sendo colocada dentro do cilindro. Lá na amostra é por calha e aqui é por motor, né, por pressão. Então aqui os tubos de tinta tem que ser alimentado à máquina. Então não pode parar de colocar tinta, diferente da nossa amostra que é só 5 metros. Aqui são centenas de metros que estão sendo estampadas e não pode parar. Então as tintas são preparadas de acordo com o volume de produção. Se prepara esses baldes de tinta, esses tonéis, e são injetados por bombas dentro do nosso cilindro, e aí não para a estamparia. Então, depois de estampar, como eu falei, entra num sistema de secagem, né? O nosso secador está aqui. Então a estampa ela descola da esteira, entra no secador. Esse secador, aqui é a velocidade, 20 metros por minuto, a nossa estampa está rodando. Esse secador chega em uns 150, 180 graus para secar a nossa estampa, para a gente poder trabalhar com essa malha e não soltar tinta na mão, né? Ela já sai ali pré-seca, que a gente fala, pré-secagem. Então ali a malha sai estampada. Então veja a velocidade que nós estampamos, é diferente da amostra. Então o principal característica é um cilindro ao lado do outro estampando, e aqui a nossa estampa sai conforme a nossa amostra. Veja, aqui a gente consegue ver bem o desenho das flores, o nosso fundo laranja, conforme a gente fez a amostra. Só que ainda não está pronto. Ainda falta mais processo, Andrei. Então, depois desse sistema de secagem, onde a gente vê que a estampa já tem o formato, já está seca, dá para colocar a mão, dá para usar ela. Só que ainda eu tenho que fixar essa estampa para gerar solidez. Ou seja, depois de eu usar ela, ela não soltar tinta. E aí nós temos que passar na rama. Lembra que a gente já viu sobre tinturaria, sobre rama? Está aqui a nossa rama de novo. Então a malha estampada ela vai entrar na rama. Antes de passar na rama, ela ganha 2 banhos, né? Que são banhos de amaciante. Lembrando que o amaciante vai dar o toque para a nossa malha. Então aqui ela vai ter um toque melhor. Lá na amostra a gente não tem toque, né? Como eu falei, o toque não é tão bom quanto do acabamento, justamente por isso. Aqui ela está ganhando amaciamento. Então passa por 2 fases de amaciamento. Aqui os rolos de borracha espremem o excesso do amaciante, e aqui está a nossa rama. Então a malha, ainda antes de entrar na rama, ela ainda passa por um processo de desenrolamento, que eu falo, né? Para a malha não enrolar, está sendo espremida o excesso de amaciante. Ela entra úmida, né? Com o amaciante na nossa rama. E aqui agora, virando, a gente vai ver então a nossa rama. Então a malha vai ser passada na ramagem. Então aqui está a malha entrando na rama, está ali a 10 metros por minuto. A gente está ajustando a máquina, está começando a entrar essa malha na rama. Aqui na lateral a gente pode ver que na rama ela tem as agulhas, e essa escova empurra a malha para furar a malha com as agulhas. Então o agulhamento lateral, a malha fixa na rama através de agulha, o meio ela é toda solta.
A gente sobrealimenta, veja que ela está solta no meio, a malha ela até chega a franzir. E aí vai entrar no nosso campo de ramagem para ela sim fazer a secagem, né? Nós temos que secar, nós temos que curar essa estampa. Veja que aqui a gente trabalha com uma média de 185 a 190 graus. Tem que ser acima de 180 graus. Então essa rama tem 10 campos. Lá na ponta tem uma câmera que a gente vê que a malha já está saindo lá e nós vamos acompanhar então o processo e ver como a malha está saindo na ponta. A rama, pessoal, para a gente lembrar, agora já foi ajustada ali, 30 metros por minuto. Então já está na sua produção. Essa faixinha branca é a emenda de um rolo para o outro. Na hora de cortar de um rolo para o outro, eles excluem esse pedacinho que fica ali. Então agora a gente vai ver que na nossa rama a malha vai passar e aqui na rama nós vamos secar a malha, secar ao ponto de fixar a estampa, né? Curar a estampa. Vamos melhorar o encolhimento, vamos botar na largura que a gente deseja, vamos colocar o tecido à malha a gramatura que a gente deseja, tudo isso nesse campo que a gente vai ver aqui. Na verdade, essa rama tem 10 campos, vamos dar uma passada rápida, ela é um equipamento longo. Então, passando aqui ao lado, a gente vai vendo os campos, né? Cada motor desse aqui são os 2 campos que tem, são 5 fases, então são 10 campos de temperatura. É uma rama que tem aí na faixa de 40 metros de comprimento, quase. Então a malha sai aqui da rama. Uma das coisas que a gente faz depois da malha estar fixada, a estampa está curada, está ok. A gente vai cortar a auréola. Às vezes o pessoal fala, corta a auréola. Aqui está a auréola. A auréola é essa lateralzinha da malha onde é enfiada, onde é furada a malha. Então vejam aqui. Agora vou melhorar o ângulo da filmagem. Vejam que aqui tem os furinhos que tem ali da agulha da rama. A gente corta essa lateral para o rolo ficar perfeito. E aí passando na rama, secando, tirando encolhimento, ela sai, passa por um processo rápido de resfriamento. Afinal ela passou aí a 190 graus de temperatura. Aqui ela passa por um processo de resfriamento, um leve vapor de água para ganhar um pouquinho de umidade, porque ela sai muito seca a malha, né? Geralmente com umidade quase zero. Então volta um pouquinho de umidade aqui, 2, 3%, ela já ganha aqui nessa climatização. E aí aqui a gente vai enrolar, embobinar a nossa malha. Esse vai ser o nosso processo final. Então aqui estão até as etiquetas para ser colado e aqui a gente consegue ver, ter a visão de toda a malha estampada, todo o nosso processo na linha de produção, diferente da nossa amostra, como eu falei. Então a gente consegue ver todo o campo de malha. Então, como vocês veem, até o nosso operador de rama final, ele consegue fazer o trabalho de inspeção visual. Então ele consegue ver se tem algum defeito, algum problema. Ele está fazendo enrolamento, embobinamento, para que essa malha seja encaminhada para as confecções. Aqui ele está acabando um rolo, finalizou um rolo, começa outro rolo, ele corta, né, a malha, lembrando que ele cortou a malha, começa a bobinar um novo rolo de malha, coloca a etiqueta nessa malha, colocando a etiqueta, malha parou, ele só vai ver se está tudo certo, está tudo ok. Ele vai fechar o rolo, ele passa aquela fita para o rolo não se desenrolar. Passando a fita, o rolo está fechado, está lacrado. Aqui ainda nós vamos ter os testes de encolhimento, largura, gramatura, solidez, que a própria estamparia vai fazer. Ali ele está cortando uma amostra do tecido para ver a tonalidade, o degradê, se de um rolo para o outro está tendo problema. E aqui nós temos o nosso lote pronto para ser encaminhado para a nossa confecção.